decidiu estudar inglês ou voltar a estudar inglês e aí bateu aquela pergunta: precisa estudar gramática ou não? Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Priscila Pereira, eu sou empreendedora e professora de inglês, abri minha escola chamada Face English Now e decidi criar esse canal para poder ajudar vocês a turbinar o seu inglês, melhorar a fala através de dicas de gramática, de vocabulário, de expressões, de gírias, de bastante conteúdo. Tudo isso para ajudar vocês a ganharem mais confiança no idioma, ok? Mas voltando ao tema, vou decidir estudar inglês, preciso estudar gramática ou não? Bom, hoje em dia estudar inglês tem se tornado uma grande necessidade, seja para alcançar objetivos profissionais ou para alcançar objetivos particulares. Às vezes você tem um sonho aí de fazer um intercâmbio, para puro prazer mesmo, não nada relacionado ao trabalho. Seja lá qual for o seu objetivo, a necessidade do inglês tem crescido muito. E com essa necessidade, a primeira coisa que a gente pensa é: poxa, eu não tenho muito tempo, eu preciso aprender logo. Às vezes você precisa do inglês no trabalho e aí tem um prazo apertado porque tá para tem que fazer uma viagem e precisa começar a aprender o inglês logo, ou para ganhar uma posição melhor na empresa você precisa dar uma turbinada no inglês, ou para desenrolar um projeto particular seu você precisa melhorar. Bom, são vários motivos, mas todos eles voltam para a questão da urgência de se falar o idioma. E é aí que surge a dúvida, porque normalmente a gente associa a gramática a tempo. Normalmente a gente pensa o quê? Puxa, estudar gramática, né? Ficar escrevendo um monte de coisa, vai demorar muito. Mas ao mesmo tempo a gente pensa: poxa, mas se eu não estudar nada de gramática, eu vou falar errado, né? E aí? Como que eu faço? Então, hoje em dia tem muitos métodos, né? Tem muitos métodos que dizem que funcionam, onde você vai aprender em 6 meses, ou vai aprender em 10 meses, ou vai trabalhar só escuta, ou vai só falar, não vai escutar nada, não vai escrever nada, ou vai ser puramente gramatical. E aí já vou até avisando: compra um caderno bem grande que vai escrever muito. Mas tem tanto método que a gente acaba ficando confuso. Então, o que eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês aqui é sobre o papel da gramática no aprendizado. E a primeira coisa que eu posso te dizer é que a gramática ela deve ser uma ferramenta e não o carro-chefe. Ok? Então, ela não deve ser o carro-chefe do seu aprendizado, mas sim uma ferramenta. E se ela for uma ferramenta bem utilizada, ela vai te ajudar muito. E todo o tempo que você ter dedicado ao aprendizado da gramática não vai te atrasar, pelo contrário, vai te ajudar a ir mais rápido. Então, a questão aqui é que a abordagem ela deve ser analisada e tem que ser de uma maneira que te impulsione a falar e não o contrário. O que adianta eu ver temas gramaticais, ver exercícios na lousa, no caderno, de coisas que eu nunca vou usar ou que eu nunca vou falar? Ou até mesmo muitas vezes você vai utilizar sim aquele ponto gramatical, mas os exemplos que você viu são tão distantes da realidade que eles acabam não sendo úteis, porque eles não se aplicam ao mundo real. Então a primeira coisa é: você tem que usar a gramática como uma ferramenta que te prepare para o mundo lá fora, e não para o mundo só do aprendizado, porque hoje nós queremos comunicadores e não apenas escritores, não é verdade? Bom, então tente associar o aprendizado da gramática com coisas do seu interesse. Não é bacana a gente conseguir falar de alguma coisa que a gente tem interesse? E eu, como vocês, já fui aluna, então eu entendo essa vontade de querer falar logo, de querer ser entendida, de poder entender direito o que o nativo está falando, o que aquele seriado está falando. Então eu sei como que aperta essa urgência de falar logo. Então tente associar os seus estudos com coisas do seu mundo, do seu interesse. Gosta muito de dança? Tenta encaixar esse assunto da dança no seu inglês. Então fale mais sobre isso, explore mais coisas sobre isso. E aí a gramática tem milhares de maneiras de como você pode encaixar a gramática nesse contexto. Então tudo é questão de contextualização. Se você contextualiza bem, a gramática é aprendida e você não esquece. Então hoje é um problema que a gente tem, né? A gente não contextualiza
bem a gramática com situações do dia a dia, e aí a gente acaba não aprendendo. A gramática não é só para ser um exercício, mas sim algo que vai te dar o preparo para você conseguir ter a desenvoltura que você tanto busca, ok? Outra coisa também que a gente precisa analisar é aonde você está. Então, se você é um iniciante, se você é um aluno intermediário, se você é um avançado, porque aí essa ferramenta vai ter que ser adaptada, porque a necessidade de um iniciante é muito diferente da necessidade de um aluno avançado. Mas vamos lá, você é um iniciante. Aqui a gramática é essencial? Sim. Porém, vamos analisar pontos específicos, pontos cruciais que você precisa aprender para poder alavancar a fala, começar. Mas a fala, ela tem que andar junto com você desde o primeiro dia dos seus estudos. Então não adianta eu sentar e dar uma aula, olha gente, hoje vamos ver verbo to be, ficar lá, verbo to be, verbo to be, verbo to be, e não mostrar nada de coisas que você pode realmente usar para falar, situações que nesse contexto, claro, que terão que ser situações simples, situações mais básicas, frases mais básicas, mas só de já te puxar no começo de um curso a falar ainda que essas frases mais básicas, com o contexto da gramática, sem ficar lá na lousa escrevendo ou fazendo você fazer um monte de exercícios, é muito mais proveitoso do que simplesmente mandar você fazer vários exercícios sobre aquele tema. Então tem que ser abordado de uma maneira comunicativa e assim você vai conseguir assimilar mais o conteúdo. Já você é um intermediário? Intermediário é diferente porque ele já teve uma boa dedicação ao básico e a minha receitinha aqui, que é o que eu falo para os meus alunos, é falar, 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 revisar. Então fala, 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 fala e revisa. Aqui você já viu muita coisa, aqueles pontos cruciais que eu falei do iniciante, você já viu. Então aqui você tem que forçar a fala, falar sobre temas diversos, vai até repetir os temas. E é aí que a gramática entra de novo. Dependendo do assunto, um ponto gramatical pode ser abordado sutilmente, de uma maneira que te leve a falar e não que te leve a ficar escrevendo. Esse não é o propósito do ensinamento da gramática, o ensinamento eficaz, ok? Bom, mas eu sou avançado. E Priscila, eu viajei bastante, eu estudei fora, eu entendo bem, super confortável para filme, essas coisas. E então, como que eu posso melhorar? Porque eu sinto que eu estou um pouco estagnado. Então, como que eu posso chegar a esse ponto aqui? No avançado, a ferramenta gramatical ela funciona também, mas diferente de como funciona para os iniciantes intermediários. Aqui você já tem uma boa bagagem, você já tem vocabulário, você já conhece bastante estruturas, comete alguns erros, mas erros que passam às vezes desapercebidos. Então aqui você pode ver estruturas mais elaboradas, estruturas mais sofisticadas que vão dar aquele que a mais para o seu idioma. E junto com todos os vocabulários que você vai começar a explorar mais, você vai conseguir levar o seu idioma àquele potencial que você tanto está procurando e que ainda não encontrou. Muitas vezes fazendo só um curso de conversação sem explorar mais nada. Que o curso de conversação é excelente para níveis avançados, mas é importante combinar sim com pontos interessantes que vão que vão te ajudar a melhorar a sua fala e escrita também, claro. Bom, uma outra dica que eu deixo para vocês é: não se preocupem com os erros, né? Às vezes a gente se preocupa porque se não aprender gramática vai falar errado, mas muitas vezes você vê tanta gramática e na hora da fala não consegue colocar o mesmo que você escreveu. Então não busque o perfeccionismo, não se preocupe tanto com os erros que você comete. Se preocupe se os erros impedem que alguém te entenda. Se você falou alguma coisa, a pessoa não te entendeu. Mas se você conjugou um verbo errado, um verbo que era irregular, você conjugou no regular, ou você esqueceu aquele S da terceira pessoa, não fique tão chateado com você mesmo ou desmotivado por ter esses pequenos erros. Eles são naturais. E eles vão sim desaparecer aos poucos, à medida que você for explorando muito a fala. Porém, não se esqueça da gramática, ela tem que estar lá como uma ferramenta para você recorrer durante o seu curso, e é para isso que ela serve, ok? Bom, enfim, defina bem os seus objetivos e veja onde você quer chegar. Você é um iniciante, você é um intermediário, você é um avançado. Então, a partir do momento que você identifica onde você está no idioma, no estudo do idioma, vai ficar mais fácil para você abordar os temas gramaticais que são importantes e muito relevantes para melhorar o seu inglês.
Então, eu tenho certeza que você estabelecendo bem aonde você precisa chegar, como você precisa fazer, utilizar a gramática vai ser sim uma grande ferramenta e não o contrário, para que você não fique desmotivado, para que ela não se torne uma vilã e acabe te atrapalhando ao invés de ajudar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Sigam o meu canal aqui, vou postar vídeos semanalmente com dicas para que você consiga melhorar ainda mais a sua fala, ok? Muito obrigada and I'll see you next time!